Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar a doutora Jurema Werneck, doutor Paulo Alau. Quero agradecer... Pedro, por favor. Pedro Alau, desculpe. Eu primeiro quero agradecer a todas as pessoas que têm acompanhado a CPI e que têm mandado várias perguntas para a gente no intuito de buscar o esclarecimento sobre o que está acontecendo no Brasil e por que a gente tem 507.240 mortes pela Covid-19. Então, o Brasil inteiro acompanha e as pessoas perguntam e pedem para a gente perguntar, para indagar aqui ao longo das oitivas. Também quero, que também foi uma pessoa dessas que acompanham, que mandou para a gente, hoje, num evento no Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro pede para uma criança de 10 anos tirar a máscara. Ela tira e ele reforça a atitude que pode colocar em risco, não necessariamente a vida dela, mas a vida das pessoas que estão no entorno dela. Eu quero também aqui me solidarizar por uma questão de respeito, eu vou preservar a identidade. Mas ontem eu visitei uma amiga, um casal de amigos, cujo pai era seguidor do Bolsonaro. E por ser seguidor do Bolsonaro, ele negou a vacina, ele tomou cloroquina e morreu de Covid-19. Quando chegou para iniciar o tratamento, já estava em situação avançada, com comprometimento, e morreu. Então, aqui minha solidariedade à família e a todas as famílias do Brasil que viveram isso e que têm vivido isso cotidianamente. Eu quero aqui falar em nome de todas essas famílias que estão tendo e vendo seus entes queridos irem embora por fé, por acreditar. E é preciso que nós, senadores, políticos, presidente da República, nós precisamos saber qual é a nossa responsabilidade social e coletiva. Porque a minha fala como médico e como senador, ela é ouvida. A fala de um senador, de uma senadora, supostamente para a maioria dos brasileiros, tem um grau de responsabilidade e comprometimento com algo que lhe dá respaldo para que aquela fala se justifique. Nós não podemos transformar a disputa política e construir versões sobre as coisas para poder defender posições políticas quando está em jogo a vida. A vida. O presidente da República, ele não é um cidadão comum. Como foi dito aqui pelo professor Pedro Alau, que trabalha e que é professor de uma das universidades que tem os maiores centros de epidemiologia do Brasil, um dos mais conceituados entre os centros de epidemiologia, reconhecido mundialmente, onde eu trabalhei durante 10 anos com o professor Facchini, com o professor Pittini. Eu conheço e sei a seriedade desse centro de pesquisa, um dos primeiros a usar Big Data no Brasil. Então, eu fico aqui pensando, qual é a responsabilidade social de um presidente? Ele teve, como disse o Pedro Alau, professor Pedro Alau, 57 milhões de votos. 57 milhões de pessoas acreditaram nele na hora de votar. Quantas pessoas continuam acreditando no que ele diz e no que ele faz? Quantas pessoas vão seguir a versão que ele apresenta para a sociedade?
Qual o risco, meu Deus do céu, que isso representa na vida das pessoas? E eu estou dizendo aqui vários casos, e eu quero me solidarizar com essas milhares de famílias que perderam seus entes por terem acreditado em versões que não têm embasamento. Quero também dizer que essa história, doutor Pedro, doutora Jurema, que a gente chama de negacionismo, quando a gente fala em negacionismo, a gente está dando uma impressão culposa para o agente que faz a negação. Mas, para mim, é uma ação dolosa. Porque, veja, quando eu nego, no início da pandemia, que a gente não tinha uma curva de aprendizagem, porque tudo tem uma curva de aprendizagem, a gente não sabia como era a transmissão do vírus, a gente não sabia qual era formas de tratamento da doença Covid, que é diferente, a gente não sabia, estava tudo em dúvida. Então, tudo era possível. Mas o tempo foi passando e as coisas foram ficando claras. Descobriu-se com muita velocidade, quando a pandemia chegou no Brasil, a gente já sabia que era um vírus altamente contagioso e que tinha um alto grau, por ser muito contagioso, a letalidade dele era um perigo e poderia levar milhões, como levou à morte. A gente já sabia disso. A gente já sabia que não tinha como fazer o bloqueio epidemiológico, que é uma tecnologia de isolamento de grupos específicos, porque como é muito contagioso, você tem que fazer isolamento drástico. A gente sabia, depois a gente ficou sabendo que o uso de máscara é uma barreira que diminui a transmissão e o contágio. Depois, a gente começou a ter informações de que a ciência, por estar trabalhando e por ter evoluído bastante do ponto de vista da engenharia de manipulação de genes, certo? Tem uma engenharia específica hoje que trabalha só isso, que nós teríamos uma vacina num curto espaço de tempo. Não esperávamos que fosse num espaço de tempo tão curto, mas a gente sabia que teríamos uma vacina e que a única solução para voltarmos a ter uma vida dentro da normalidade era uma vacina. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o que disse, como questionam aqui as pessoas que nos acompanham, o Osmar Terra. O que disse a doutora Mária Pinheiro nessa comissão. O que disse vários dos que estiveram aqui, que depois negaram. Eles defenderam a imunidade naturalmente adquirida, que deveria se transformar numa imunidade coletiva, com 70% de brasileiros e brasileiras contaminados, para que a gente pudesse ter uma imunidade coletiva. E essa contaminação naturalmente. E quem foi o grande ator, como disse o professor Pedro Alau? O grande ator tem um nome. Tem um nome. Jair Messias Bolsonaro. Foi ele quem aglomerou, foi ele quem reproduziu a gripezinha, foi ele quem interferiu na ação de governadores e prefeitos para evitar o isolamento e as medidas restritivas de circulação para garantir a contenção da expansão da pandemia. E foi ele quem negligenciou as vacinas. Foi ele quem disse que vacina no Brasil só depois da Anvisa autorizar. E ele mesmo autorizou e negociou a compra de determinadas vacinas sem aprovação da Anvisa, como é o que está em investigação, o caso da Bharat BioNTech. Portanto, é um conjunto de narrativas
irresponsáveis, mortais, cruéis, que nos leva a uma indicação que eu queria que os dois comentassem. De que se praticou crime contra a saúde pública, indiscutivelmente, como ação de governo, como ação individual, como ação de governo e como ação de uma pessoa chamada Presidente da República, que teve 57 milhões de votos, que deveria ter responsabilidade com o seu povo e com a vida do seu povo. E um crime de genocídio, de um crime contra a vida, porque expôs, como em Manaus, enquanto as pessoas estavam morrendo sufocadas por falta de oxigênio, teste de cloroquina em massa para saber qual era o comportamento, se ia ou não controlar a pandemia. Um governo que assentou todas as suas iniciativas de contenção e de controle da pandemia numa única medida sanitária: a cloroquina. Tudo se resumiu, presidente Humberto Costa, a cloroquina. Então, aqui hoje nós estamos diante de dois pesquisadores, e quero dizer mais uma coisa: ciência não é uma questão de democracia. Ciência é método de investigação que tem regramento, que tem construtos muito bem estruturados, e que vale aqui, que vale na Alemanha, que vale na Inglaterra, que vale em qualquer lugar do mundo, é universal. Não existe a ciência do Brasil, a ciência inglesa, a ciência alemã, a ciência americana. Existe a ciência, o método científico. Então não dá para a gente ficar nesse bate-boca de versões sobre o que é a ciência, o que é quem está certo, quem está errado. Quem está certo é quem faz o melhor estudo acadêmico assentado sobre as melhores técnicas e práticas científicas. Portanto, eu deixo aqui para os dois a mesma pergunta, que vocês já responderam várias vezes. Mas a pergunta é: quais crimes contra a saúde pública, e se tem sim crime contra a vida? Porque se tem morte evitável, tem crime contra a vida. Eu queria ouvir a opinião de ambos os convidados. Muito obrigado, senador. Na verdade, eu vou comentar, antes de responder a sua pergunta, o senhor falou da questão de cordão sanitário. O senador Fernando Bezerra, no começo da sessão, também falou isso. A China, das estratégias mais bem-sucedidas da China no combate à pandemia foi exatamente a criação do cordão sanitário e isolar a região de Wuhan do resto do país. No Brasil, quando a P1 chegou, o Brasil cometeu um erro que a saúde pública já descobriu desde a Idade Média. O Brasil exportou a P1 para todo o resto do Brasil, mandando os pacientes com P1 para os outros estados da federação. Esse foi um erro, sob o ponto de vista epidemiológico, extremamente grave. Sobre a sua pergunta, senhor senador, eu não tenho dúvida que a responsabilidade maior pelos equívocos na condução da pandemia não é dos senadores que defendem as ações do governo, não é dos deputados que defendem as ações do governo, é especificamente do Palácio do Planalto. Se isso será ou não tipificado como crime, não cabe a mim responder. Cabe aos colegas da CPI, é uma função de vocês, cabe dos senhores e das senhoras, cabe aos órgãos investigativos, mas eu posso lhe dizer que das 400 mil mortes a mais que tivemos em comparação ao que seria esperado, o grande responsável é o presidente da República. Se é crime ou não, essa é uma afirmação que não sou eu que devo responder. Obrigada, senador Rogério. Eu sigo um pouco na linha do Pedro Halal, na primeira parte, dizer que eu, como representante do Grupo Alerta e da Anistia Internacional, não estou posicionada para afirmar se há crimes, mas eu consigo afirmar responsabilidades, não é? Afinal, lideranças têm que dar o exemplo.
lideranças não podem propagar desinformação. Lideranças não podem propagar curas milagrosas. Lideranças não podem dividir ao invés de agregar. Nunca, 15 mas segundos. especialmente nesse momento de pandemia. Senhor senador, qualquer liderança eleita, ele tem um conjunto de votos até o dia antes da posse. A partir da posse, seja governador, presidente da República, ou o que quer que seja, ele representa o conjunto da população para que ele foi eleito. Somos, no Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, e a vida de todos merece ser salva. Não se pode tergiversar nisso. É um dever, é uma responsabilidade. O senhor citou, senador, a informação sobre o pedido para tirar máscara de crianças, e eu quero só fazer uma observação. O nosso estudo não fala disso, mas é importante buscar pesquisadores que têm mostrado que no Brasil é um dos países onde mais crianças morrem nesse momento. Isso, mas mesmo que as crianças não morressem, onde está o exemplo? A gente sabe que as crianças têm o potencial de infectar, têm o potencial também de transmitir, como todo mundo. E por que a gente não ensinar as crianças a fazer parte dessa nação da melhor forma possível? Como eu disse, senador, não estou em posição de dizer quais crimes foram cometidos. O senhor, os demais senadores e senadoras estão em posição de dizer isso. Mas eu posso aqui anunciar que a Anistia Internacional, as organizações do Movimento Alerta, já desde o início dessa semana, iniciamos uma campanha nacional e internacional, convidando a sociedade para assinar uma petição que reforça a ideia de que os encaminhamentos dessa comissão não podem ser engavetados. É uma petição endereçada ao Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República, senhor Aras, recomendando, lembrando e destacando que a sociedade espera que nada seja engavetado, que as decisões dessa comissão tenham consequências, muitas consequências, e a principal dela, que façam que isso não se repita e que vidas venham a ser salvas daqui para frente.